Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à semana 5 do PET 3 de Língua Portuguesa. Nós vamos dar sequência hoje ao assunto da semana 4, que falou de coesão textual. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre coesão e coerência textuais. Como você aprendeu na semana 4, as classes gramaticais são importantes para que um texto se torne coeso. Essa semana você vai estudar sobre o que é a coerência e a construção de sentidos e como um texto coeso e coerente torna-se harmonioso e facilita a compreensão e interpretação de um texto. Vamos relembrar o que é coesão. A coesão é a relação entre os elementos de um texto que garantem a organização nas orações, nos períodos e nos parágrafos, ou seja, em sua organização interna. Mas o que faz um texto ter sentido? A coerência é a integração entre os elementos de amarração interna do texto, ou seja, os mecanismos de coesão e informações ligadas ao contexto. Essa integração entre os mecanismos de organização interna e os elementos discursivos torna um texto uma unidade global de sentido, ou seja, conferem a sua coerência. Então, resumindo, a coesão é aquilo que faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto, palavras, orações, períodos e parágrafos. Como nós vimos, nós utilizamos aqui as classes de palavras para que essa coesão, essa ligação aconteça. Nós utilizamos os pronomes para substituir os nomes, nós utilizamos os advérbios para expressar ideias de tempo, de lugar, de modo e várias outras, e nós utilizamos também as conjunções para estabelecer ligação entre as ideias do texto. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do discurso. Então, dentro de um texto, nós temos as ideias explícitas, que são aquelas que são mostradas pelo autor desse texto, e temos também as ideias implícitas, que são aquelas que não são ditas diretamente, mas eu retiro da leitura algo que não foi dito. Então, seriam essas as ideias implícitas. A coerência, então, é essa organização global aí, é eu entender o texto completo, seu sentido completo como uma unidade. Então, a isso dá-se o nome de coerência. E as duas são muito importantes para que o leitor entenda a mensagem que se pretendeu passar. Para acontecer a coerência, nós temos alguns elementos, como vocês podem observar aqui. Existem vários tipos de coerência. Nós temos a coerência semântica, a coerência sintática, a coerência estilística, a coerência pragmática, temática ou genérica. Porém, o que determina se um texto é coerente? É o encadeamento das ideias dentro da estrutura. E para que esse texto ele seja coerente, é necessário são necessários alguns elementos como esses aqui. Eliminar ambiguidades. O que é ambiguidade? É quando um texto admite mais de uma leitura, mais de um significado. Eu leio e interpreto de uma forma, você lê e interpreta de outra. A isso dá-se o nome de ambiguidade. E um texto não deve ser ambíguo. Por isso, para que evitar mais de uma interpretação? Usar conectivos corretamente, como aprendemos na aula anterior. Os conectivos, na aula 2 também da semana 2, que falou sobre os conectivos. Os conectivos, então, eles são usados para expressar várias ideias. Eles podem expressar ideia de adição, ideia de contradição e assim por diante. Então, eu tenho que saber utilizá-los corretamente. Quando que eu vou usar um mas, quando que eu vou usar um portanto. Então, isso aí é o uso dos conectivos, das conjunções, principalmente. Evitar contradições. O que é contradição? É a falta de nexo ou de lógica, é a incoerência.
Ou seja, vai ocorrer quando eu digo algo oposto àquilo que eu afirmei antes. Então, eu estou me contradizendo, eu estou dizendo o oposto do que eu já disse antes. Relacionar os sentidos. Eu terei que saber fazer ali comparações entre as ideias do texto, terei que fazer associações e ligações entre essas ideias. Evitar trechos irrelevantes que estejam fora de contexto. Trechos irrelevantes são aqueles desnecessários que não fazem parte do tema que eu estou abordando. Então, eu não devo colocar no texto algo que seja irrelevante, que seja desnecessário. Atentar-se à sequência da escrita. Como sabemos, todo texto ele tem início, meio e final. Então, essa sequência ela deve ser objetiva e deve acontecer no seu texto. Ela também vai ali atribuir coerência e coesão ao seu texto. Empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto. Variedade adequada da língua. Normalmente vai se utilizar a língua culta em um texto. E você vai usá-la até o final, né? Sendo coerente. Seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Então, se pediu para você escrever determinado gênero, se é um conto, então você vai fazer um texto narrativo. Se pediu para você fazer já um texto argumentativo, aí já é diferente, aí você já vai utilizar o outro gênero. Então, cada gênero vai exigir ali ele tem uma estrutura que você deve conhecer e seguir essa estrutura do início do texto ao final. Vamos às atividades, não esquece de colocar aí o cabeçalho para que o professor possa identificar você. Para fazermos a questão número 1, temos aqui um trecho. Vamos ler. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora, livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro, para brincar de morar em livro. De casa em casa eu fui descobrindo o mundo de tanto olhar para as paredes. Primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. A questão número 1 pergunta o seguinte: observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Então, aí nós temos desde que, outro, quando, lá dentro, de casa em casa. Vejam só, cada uma dessas palavras expressa uma ideia. Elas são os conectivos e servem para quê? Para estabelecer uma relação entre as ideias do texto, para estabelecer conexão entre os elementos internos do texto. Então, esta é a função destas palavras. Elas são conectivos. Elas conectam as ideias do texto. Você pode elaborar a sua resposta aí com as suas próprias palavras. Número 2. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo. Em pé fazia parede. Deitado fazia degrau de escada. Inclinado encostava num outro e fazia telhado. Letra A. Agora reescreva a oração retirando as vírgulas e ponto e vírgulas. Tente ler a oração. Então, se você vai reescrever, vai tirar a pontuação, então nós não vamos ter a pausa, né? Livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encostava no outro e fazia telhado. É mais ou menos isso, se você for ler sem as vírgulas, sem a pontuação. Então, será que manteve o mesmo sentido, o mesmo significado? Vamos responder isso na letra B. A oração continuou com sentido? Justifique. Não continuou, porque quando você não faz as pausas, não utiliza a pontuação correta, as palavras elas ficam em uma sequência ilógica.
elas ficam incoerentes, sem sentido. Então, a pontuação também é muito importante dentro de um texto para atribuir a coerência. Ela é essencial para a coerência, para o entendimento do texto. Letra C. Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto? Como eu falei, as pausas causadas pela pontuação, elas vão ressaltar o sentido de cada palavra, né, deixando claro aí que tudo se referia ao termo livro, citado no início do período, como vocês podem ver, porque começou falando do livro. E aí vai falando o que o livro era para a pessoa, em relação às coisas que ele fazia com o livro. Então, no caso aí, é essencial a pontuação para garantir a coesão e a coerência do texto, atribuindo sentido e dando significado ao texto como um todo. Número 3. A que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Aqui. Livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. Num outro o quê? Num outro livro. Então, outro, aqui, outro refere-se a livro. Número 4. Qual enunciado abaixo não apresenta coerência? Não estudou nada, portanto, não passou na prova. Está coerente? Isso aqui nós temos uma conjunção de conclusão. Então, quem não estuda normalmente não passa na prova. Então, está coerente. Letra B. Não fale nada, porque ela ficará triste. Aqui nós temos um porquê que indica explicação em relação à primeira ideia. Então, também está coerente. C. Eu avisei ao aluno que estava doente. Eu avisei ao aluno que estava doente. Quem estava doente? O aluno ou eu? Notem que esta frase ela está ambígua. Eu não sei dizer quem que estava doente. Então, essa oração não apresenta coerência, porque nós vimos lá que deve-se evitar a ambiguidade. Ela é um dos elementos que eu devo retirar do texto para que esse texto faça sentido. Não é mesmo? Letra D. Tanto ria como chorava. Aqui nós temos uma expressão comparativa. A pessoa estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, aqui não apresenta coerência a letra C. Número 5. Leia a charge abaixo e responda. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Interessante a charge, não é mesmo? Nós sabemos que esse é um gênero textual, normalmente utilizado para criticar algo. Na letra A, quer saber qual que é a crítica feita pela charge. Está criticando aqui o fato de que atualmente as crianças e os jovens, eles não têm realizado leitura de qualidade e trocam o livro pelas distrações modernas, como computadores, celulares e outros dispositivos móveis. Então, essa é a crítica que foi feita aqui. A falta de leitura pelos jovens atualmente. Letra B. Com que a professora compara novos softwares? Ela fala assim, isso se chama leitura, é a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. O que seriam os novos softwares? É o conhecimento, porque através da leitura eu também aprendo, eu adquiro conhecimento. Então, ela compara os novos softwares com o conhecimento que eu adquiro com a leitura. Letra C. Qual é a função do pronome isso? Então, vamos voltar lá para nós vermos onde que está o isso. Aqui. Isso se chama leitura. O isso aqui, ela explica depois o que é leitura. Então, a função dele é fazer uma
uma explicação. Ele está explicando aqui do que ela está falando, qual que é o assunto. Refere-se à leitura. Então é isso, pessoal. Eu espero ter auxiliado vocês com as atividades da semana 5. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Envie esse vídeo para um colega e o incentive a fazer também as atividades.